A quarta-feira de futebol no Brasil foi até aqui bastante animada. Nós tivemos a eliminação do Cruzeiro jogando contra o Souza da Paraíba pela Copa do Brasil, mais um empate sofrível para o torcedor botafoguense jogando agora contra o Aurora da Bolívia pela Libertadores da América, mas nada disso é o que realmente importa nessa quinta-feira, porque no pós-jogo entre Sport e Fortaleza em Pernambuco, após a partida da Copa do Nordeste, nós tivemos mais uma vez cenas lamentáveis, realmente tristes, em que a delegação do Fortaleza foi atacada por criminosos transvestidos de torcedores do Sport que jogaram pedras, bombas, rojões no ônibus da delegação do Leão do Pici, que tiveram vários atletas machucados que precisaram ir para o hospital. Então é claro que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema mais delicado, revoltante, que entristece muito a gente e que faz a gente pensar um pouco sobre o que é o Brasil de modo geral, a situação do futebol brasileiro. Então é um vídeo bastante importante que infelizmente dessa vez não é sobre uma grande partida, um duelo, uma final, uma grande virada. É um assunto muito mais delicado que a gente não queria ter que comentar por aqui, mas infelizmente no Brasil isso ainda é muito comum. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou o Felipe Salchuk, é um prazer tê-los aqui comigo. Peço para que você se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo, comente e compartilhe, que me ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora lá falar sobre essa quase tragédia que aconteceu depois de Sport e Fortaleza. Sport e Fortaleza se enfrentaram ontem pela Copa do Nordeste, no jogo foi disputado na Arena Pernambuco. 1-1 até que bastante movimentado, o Sport fez um bom jogo, conseguiu pressionar o ótimo time do Fortaleza, um time que já tem uma das melhores gestões do país, um clube muito estruturado que ano sim, ano também faz um grande trabalho na Série A, competições internacionais, então foi um bom jogo do Sport, um bom jogo de modo geral, mas isso não significa nada no que aconteceu depois dessa partida. Ali por volta de meia-noite, um pouco tempo depois que a partida tinha acabado, quando os jogadores já tinham deixado a Arena Pernambuco, o Marcelo Paes, CEO da SAF do Fortaleza, divulgou uns vídeos nas redes sociais sobre a situação que estava acontecendo dentro do ônibus da delegação naquele momento, com vidros quebrados, janelas estilhaçadas e vários jogadores do Fortaleza feridos depois de terem sido atacados por uma facção do Sport, que não tem como ser chamado de torcedores, são criminosos transvestidos de torcedores do Sport, que atacaram o ônibus do Fortaleza e feriram diversos jogadores. Tem vídeo daquele momento que o CEO do Fortaleza fez. Você é capaz de ver assim, diversos jogadores sangramentos na cabeça, no braço. Alguns comentam de fundo que jogaram bombas, não apenas pedras ou pedaços de madeira, realmente bombas caseiras, rojões foram atirados contra o ônibus do Fortaleza. Isso que antes mesmo da partida, depois um vídeo foi divulgado de que o ônibus do Fortaleza estava parado no trânsito de Recife a caminho do estádio e diversos membros dessa torcida organizada, essa facção do Sport, já tinham interceptado o ônibus e você escuta claramente eles discutindo, falando: se for jogar bomba, joga agora, aproveita que o ônibus está parado no trânsito. Cara, é inacreditável. As notícias que chegam, inclusive, é que quando a delegação do Fortaleza saiu do estádio, eles não estavam sendo escoltados pela polícia, então é uma sequência de erros, de absurdos realmente inacreditável, revoltante. Assim, para completar a informação que o próprio Fortaleza divulgou dos jogadores que ficaram mais feridos com essa história inacreditável, foram o goleiro João Ricardo, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral direito Dudu, os zagueiros Tite Brites e o volante Lucas Sacha, que ficaram realmente feridos, depois foram encaminhados ao hospital e já foram tratados, liberados. Graças a Deus não tivemos nada ainda mais grave e mais preocupante com as vítimas desse atentado que o Fortaleza sofreu. Mas, cara, são muitas coisas que a gente precisa discutir aqui, porque é mais um episódio triste e que infelizmente parece que é normalizado no futebol brasileiro, porque hoje está tendo muita repercussão e falando, pessoas, a mídia falando sobre isso, mas a gente sabe que daqui uma semana dificilmente esse assunto ainda estará em pauta e em breve acontecerá de novo com outro clube, com outra torcida. Isso não vai parar nunca. Isso não é uma novidade, é algo que acontece no Brasil há décadas e
nada vai acontecer. Parece que os envolvidos, seja a CBF, seja os governos, ninguém se preocupa para realmente resolver esse problema. A CBF, depois do jogo, divulgou uma nota oficial falando que repudia, aquele blá 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 de paz nos estádios, que se esforçam para que isso não aconteça mais, mas a gente sabe que tudo isso é balela. A mensagem? Claro, a mensagem é essa mesmo. Todos queremos paz nos estádios, todos repudiamos uma atitude como essa, mas que é apenas mais uma de tantas que aconteceram e acontecem no futebol brasileiro e são tratadas com normalidade. Não é uma nota oficial de repúdio que vai consertar essa situação. Participação, é claro, também dos governos que não fazem nada. Esses criminosos, esses bandidos, muitas vezes não são sequer capturados, investigados, ou quando são presos, em uma grande maioria, mesmo com todas as provas e evidências, são soltos nos dias seguintes e já estão na rua de novo planejando crimes do tipo e executando. Então é muito triste, é desesperador, porque a gente sabe que isso não vai mudar. O esporte, é claro, não tem nenhum tipo de culpa do que aconteceu. Não é a primeira vez, não é uma exclusividade o que acontece com o esporte. Os clubes não têm culpa do que acontece, mas, na minha opinião, enquanto a punição esportiva não for mais severa, por mais que não tenha o envolvimento direto das organizações, das instituições, eu acho muito difícil que isso mude, porque você cobra ali uma multa ou, quiçá, um jogo com alguns jogos de portões fechados, mas na prática isso não resolve nada, porque a mesma torcida vai lá de novo depois de um tempo, e isso acontece atacando ônibus de torcedores rivais, atacando ônibus de delegações de times opostos, simplesmente porque ou torcem por uma agremiação diferente da sua, ou pior ainda, atacando profissionais que vivem daquilo porque simplesmente não estão vestindo a camisa do seu time. Isso é inacreditável, não é uma exclusividade do Brasil, isso acontece no mundo inteiro, mas aqui parece que tem algo ainda mais especial por conta desse senso de normalidade e impunidade que, enfim, no Brasil a impunidade é algo que é comum em todas as esferas possíveis que você imaginar, e aqui é o país em que realmente o crime compensa, e o futebol, o esporte é mais um reflexo do que é a sociedade, e infelizmente a sociedade brasileira sofre e tem que lidar diretamente com isso. Então, enquanto a punição não for mais severa, enquanto clubes não perderem realmente pontos, forem excluídos de competições, algo dessa linha, eu acho que nada vai mudar. Por mais que eles não tenham envolvimento direto com isso, acho que isso só vai começar a ser entendido e levado mais a sério quando esportivamente isso for realmente algo que gere uma punição maior, porque enquanto são apenas torcedores, pessoas comuns, civis sendo machucados, ou os atletas sofrendo lesões, em que, graças a Deus, nesse caso do Fortaleza, não teve algo ainda mais sério, mas por muito pouco um jogador poderia sofrer um trauma na cabeça mais sério, uma concussão, ou eventualmente ter estilhaços de vidro acertando um olho, por exemplo. Imagina a quantidade de possibilidades que isso poderia acarretar. Nesse caso, ainda bem que não foi algo mais sério, mas parece que a lesão à saúde e à vida das pessoas envolvidas não é importante o suficiente para quem tem esse poder tomar as atitudes corretas e necessárias para buscar sanar esse tipo de problema. Nos últimos anos, nós vimos vários casos. Se eu não me engano, foi em 2022, o Bahia e Sampaio Corrêa, também pela Copa do Nordeste, em que o ônibus do Bahia foi atacado pela própria torcida do Bahia, de novo, muitas aspas, em torcida, criminosos, atacaram o ônibus do Bahia também com pedras, com rojões, bombas caseiras. No Grenal, também no mesmo ano, em que chegando para disputar a partida no Beira-Rio, o ônibus da delegação gremista foi atacado por criminosos vestidos de torcedores do Internacional. O Grêmio, inclusive, com muita justiça, se recusou a disputar a partida naquele dia, depois de tudo que aconteceu. Em 2021, o ônibus do São Paulo foi interceptado pela torcida a caminho de uma partida no Morumbi. Um caso que, inclusive, teve suspeita de envolvimento de um conselheiro do clube, pessoas envolvidas dentro do próprio São Paulo, que teriam passado informações sobre localização, rota do ônibus, para que a torcida pudesse protestar contra a situação do time naquele momento. E, é claro, mais uma vez, tudo isso acabou em pizza e nada foi feito. Pinta uma multa ali, outra aqui, eventualmente um jogo de portão fechado, mas nada disso resolve absolutamente nada. É revoltante, é muito triste,
e a gente sabe que nada vai mudar. Mais uma história importante sobre esse caso, mais um fato que retrata a tristeza e o desânimo que situações como essa causam. Na chegada do Fortaleza na capital cearense, voltando na manhã dessa quinta-feira, o lateral direito Dudu do Fortaleza ele encontrou sua família ali no aeroporto e tem imagens, a gravação do momento que ele encontra a filha dele, uma garotinha, uma criança pequena, que vê a situação do pai com o braço todo enfaixado depois de tudo que aconteceu. Eles foram um dos jogadores que mais sofreram com o ataque. E ela pergunta, papai, você se machucou trabalhando? Aí ele responde, sim, filha. Cara, até você vendo o vídeo é algo que assim até arrepia, emociona, que mais do que tudo revolta e entristece, porque é um pai saindo para trabalhar, jogar uma partida de futebol e ele passa por uma situação do tipo, alguém que é pai de família, que tem uma esposa, uma filha, uma família, pais, enfim, e passa por esse tipo de situação simplesmente porque ele veste uma camisa diferente do que esses criminosos dizem torcer e serem apaixonados, mas o que não é o caso. São apenas bandidos, pessoas que usam a imagem de um clube, que mancham a imagem de um clube do tamanho do esporte, neste caso, mas que acontece com diversos clubes, diversas torcidas ao redor do Brasil e que tiram seu tempo para fazer situações, cometer crimes como esse. Então mais uma vez, é muito triste, é desesperador e o pior de tudo é saber que nada vai acontecer, nada vai mudar. Eu tenho certeza que ainda esse ano, provavelmente, esse não será o último caso de um atentado contra um clube, contra um ônibus de delegação, contra um ônibus de torcida. É muito triste. E no país da impunidade, em que o esporte e o futebol é mais um reflexo de tudo que acontece na nossa sociedade, a gente sabe que nada vai acontecer e que, infelizmente, esse não será o último caso. Então, nessa quinta-feira, por mais que tivemos jogos interessantes, histórias legais dentro de campo para contar, como a eliminação do Cruzeiro, mais um empate do Botafogo, o assunto hoje não tinha como ser outro, infelizmente, um vídeo mais pesado, com uma temática mais triste e revoltante, mas que não tinha como a gente não tirar esse tempo para discutir sobre essa quase tragédia que aconteceu com a delegação do Fortaleza. Eu vou fechando esse vídeo por aqui, agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência, peço para que se inscrevam no canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, comenta, que me ajuda demais. Um grande abraço a todos, fiquem bem, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!